Vamos lá então aos recursos, né? Eu falei que primeiro eu vou compartilhar ideias de dicionários. Eu não sei se vocês sabiam, mas existem diferentes tipos de dicionários, desde dicionários monolíngues. Então a gente trouxe aqui 6 exemplos de dicionários monolíngues. O que que é um dicionário monolíngue? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pôr aqui no Edge para a gente ver. Por exemplo, eu vim neste primeiro dicionário aqui, que é o do Cambridge, e eu pus uma palavra qualquer aqui, expect. E daí, esse dicionário é legal que ele traz a pronúncia. Então, eu posso ouvir Expect. na pronúncia britânica ou Expect. na pronúncia americana, e eu vou ler a definição desta palavra, que no caso é um verbo. E quando eu leio a definição, tá vendo que ela continua em inglês? Ou seja, é um dicionário monolíngue porque ele dá a definição de uma palavra em inglês, ou seja, é tudo em uma língua só. Para quem é de nível B1 para cima, ou mesmo em níveis mais anteriores, nível A1, A2, a gente sempre recomenda que busque usar um dicionário monolíngue. Dá mais trabalho? Dá. Requer mais esforço para você entender? Requer. Porém, é mais interessante. É claro que você querendo, você pode utilizar um dicionário bilíngue. Não vou clicar aqui nos outros, né? O PDF que vocês vão receber vai conter todos esses links para vocês explorarem, se vocês quiserem, esses dicionários. Então, uma forma da gente expandir o nosso vocabulário é buscar o significado de uma palavra que a gente não sabe o que a gente quer aprender no dicionário. Ah, Exemplos de dicionários bilíngues aqui. Online existem vários. O Michaelis, o Cambridge também tem a possibilidade de você trocar lá para inglês, português, ou seja, duas línguas. Você coloca em inglês, ele dá o significado em português, e o Word Reference também tem esta função de dar a tradução ou a explicação da palavra na outra língua, na língua que você disse. Então, ilustrando aqui o dicionário Michaelis, que é aquele primeiro que eu trouxe, eu pus a primeira palavra, a mesma palavra expect, e ele traz aqui algumas possibilidades de tradução dessa palavra: esperar, aguardar, etc, etc. Tá bom? Vamos ver se mais pessoas responderam. 62 pessoas responderam. Continua aqui um pouco mais da metade em nível médio, julgando aí a sua própria capacidade de compreender e usar vocabulário em inglês. Então, olha lá, dicionários monolíngues, inglês-inglês, dicionários bilíngues, inglês-português. Às vezes a gente quer saber qual é a palavra em português, não tem o menor problema, a gente pode empregar esse recurso de dicionário bilíngue. Um outro recurso que, para quem escreve ou para quem quer enriquecer o seu vocabulário na sua escrita, é um dicionário de sinônimos. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu, pessoalmente, gosto muito de usar um dicionário de sinônimo, cujo nome em inglês é um thesaurus. A primeira vez que eu ouvi alguém falando, have you used a thesaurus? Eu falei, nossa, mas que dinossauro é esse? Não tem nada a ver com dinossauro. Ele é um dicionário de sinônimos e eu já vou mostrar ele aqui para você. Vamos lá. O Google Translate, Danilo, tem gente perguntando sobre o Google Translate. Ele pode ser uma ferramenta útil, né? Ele pode ser ali um dicionário bilíngue mais poderoso, no sentido que ele vai traduzir a frase ou textos inteiros para você, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre a tradução é adequada. Então, a gente não pode confiar cegamente nas traduções do Google Translate para a gente não passar vergonha ou perrengue depois. É por isso que quanto mais você conhece da língua, mais independente você fica em relação a essas ferramentas. E mais crítico também quando você olha e fala, nossa, essa tradução tá estranha, acho que não foi um ser humano, foi um robô que fez. O ChatGPT também traduz, né? Acho que vocês sabiam. Aqui, então, é o Thesaurus. Esse dictionary.com, ele está lá na lista dos dicionários monolíngues, porém ele tem aqui também um dicionário de sinônimos, que aqui eu coloquei a palavra expect e ele me deu vários sinônimos. O interessante é que você começa daqui da esquerda para a direita, de cima para baixo, quanto mais
para cima e mais para esquerda tiver a palavra, mais perto do significado ela quer dizer. Porque a gente sabe que não existem sinônimos absolutos, no sentido que eu posso, em todos os contextos, usar uma ou outra palavra. É muito, muito raro isso acontecer. Se uma língua tem ali duas palavras, é porque alguma diferencinha em alguns momentos ela vai existir. Tá? Porém, quando você está vendo que você está escrevendo um texto, você está repetindo aquela palavra, você fala, não quero mais escrever essa palavra, eu quero usar uma outra para deixar o meu texto mais rico. Então, essa ferramenta do dicionário de sinônimos é muito, muito útil. E não sei se vocês sabiam, o próprio Word traz um dicionário de sinônimos. Então, você está lá, digamos que você está escrevendo um texto, você escreve She's a good singer. Você fala, nossa, good é uma palavra tão simples, né? Queria uma alternativa. Então, se o seu Word tiver configurado para a língua inglesa, não importa o país, aqui eu só pus Estados Unidos, e você seleciona a palavra, você clica com o botão direito, vem aqui em sinônimos, você vai ver algumas possibilidades de palavras que podem ser usadas para dar mais ou menos aquela ideia. Aqui no caso, wonderful é um pouco mais intenso do que good, né? Mas pode ser que você fale, nossa, legal, eu vou usar essa palavra. Então, além de você enriquecer o seu texto, você também está muitas vezes aprendendo e ampliando o seu próprio vocabulário. Então, uma ferramenta aí que todo mundo tem. As outras também são bem facilmente acessíveis através de um navegador, como eu mostrei para vocês. Dicionário, quais que foram? Monolíngues, bilíngues, dicionário de sinônimos e também para as pessoas que são mais visuais, muitas vezes elas gostam ou elas assimilam mais uma palavra quando elas veem imagens. Então, dicionários visuais são muito legais e eles existem tanto em livros em papel quanto online. Esse daqui é um dicionário gigantesco de livro em papel que você pode ter se você quiser. O link que nós colocamos aqui é do livro na Amazon. E eu trouxe alguns screenshots aqui só para vocês verem como ele é. Então, você vai ter lá dividido por categorias, e daí dentro de cada categoria você vai ter imagens e palavras que designam aquelas imagens. Então, desde coisas que não têm a ver com business, que podem ter a ver com outras áreas, desde biologia ou tecnologia, por exemplo. Então, você busca aquilo que você gostaria de aprender para poder ver a imagem e associar a como se diz aquela imagem. Então, isso é um dicionário visual em papel bastante interessante. Quando eu achei essa página no dicionário de Renewable Energy, tá vendo que aqui é uma turbina uma turbina eólica, para quem é da GE, energias renováveis, essa página pode ser bastante interessante para você falar, nossa, não sabia que esse nome, que essa turbina tinha esse nome. Ah, Denilson, oi. no caso, assim, esse dicionário ele também tem algumas palavras que a gente pode usar no meio empresarial. Tipo, ele é Então, bem completo com relação a isso. esse daqui, eu não sei se tem tanto assim, tá vendo? Eu sei que tem The Aham, Modern World, você tem que dar uma pesquisada. Esse daqui, Amísia, não tem tanto, tá? Não tem certo. tanto. Porém, eu vou mostrar um outro aqui que tem mais, tá vendo? Uhum, Esse daqui, tá, ele é bem amplo, assim, para inglês geral de temas e temas diversos. E ele certo. é bastante complexo no sentido que ele traz assim coisas muito detalhadas. Porém, existem dicionários como esse daqui da Collins, que é um pouco mais simples. Ele traz as imagens divididas por categorias também, aqui, por exemplo, bakery, e ele traz algumas expressões, e daí ele vai trazendo aqui as coisas, né, dentro dessa categoria, por exemplo, aqui bicicleta, por
exemplo, ali na outra, né, pães, por exemplo, aqui birds. Eu não sei exatamente se esse daqui tem coisas empresariais. Agora, esse daqui eu sei que tem. Então, todos esses são dicionários em papel, tá vendo que tá lá book? Então, esse daqui, ó, deixa eu ver, the environment, the body, health, food, ó, esse daqui tem, a parte 4 tem vocabulário relacionado a trabalho ou profissões, tá? Então, esse daqui ele é diferente. Tá vendo que a gente tentou trazer um super complexo, um mais simples e um intermediário? Então, esse daqui tem fotos, e daí com numerinhos e palavrinhas, e as palavras referentes ao que são esses objetos dentro daquele tema, daquela área, daquela categoria que você escolheu analisar. Então, aqui, jobs, tá vendo? Aqui são profissões, the office, então, palavras relacionadas ao escritório. É claro que dependendo do seu nível, tem categorias ou tem partes aqui que você fala, já sei bastante coisa, né? Tudo que eu preciso falar sobre Office, eu já sei. Porém, se você for curioso, você pode falar, deixa eu ver se eu sei todas essas palavras que estão aqui. Então, é uma maneira de você também ir não só aprendendo, mas também verificando, essa eu sei, olha, não sabia que podia ser isso. Então, a gente sabe que a curiosidade é uma característica das pessoas que são bons aprendizes. Então, aqui, para finalizar essa parte dos livros físicos em papel, eu trouxe aqui alguns outros screenshots, só para vocês verem o estilão de cada dicionário, tá bom? Se você não está afim de investir em um dicionário em papel, não tem problema. Existem também dicionários visuais online. Esse daqui eu vou mostrar para vocês, porque ele também traz o som da palavra. Olha que legal. Deixa eu vir aqui então para mostrar para vocês. Esse daqui é o languageguide.org. Vamos ver. Então, tá vendo que aqui também, de novo, ele traz categorias, desde coisas mais básicas. Então, se você está no básico, você pode se beneficiar desse dicionário. Digamos que você está aprendendo as partes do corpo, ou que você está lá no nível B1 The thumb, e você index e você finger, é da área médica. Então, vocês já ouviram algumas coisinhas? Porque o meu mouse estava em cima daqui de uma imagem. Então, eu consigo, head, ao colocar o mouse, olha que legal, ele escreve a parte do corpo, nesse caso que foi a categoria que eu escolhi, e pronuncia. Então, você consegue. neck, Se você é visual e auditivo, esse dicionário é muito legal, porque você pode repetir se você quiser. Neck, arm, arm, thigh, thigh. Olha como que é coxa, não sabia. Como que é? thigh, Então você consegue voltar a repetir e assim aumentar as chances de você gravar aquele vocabulário que você gostaria. Então, eu adoro cozinhar, adoro comida, então eu vou mostrar aqui Vegetables. uns vegetables para vocês. Olha só. Tomato, Muitos a gente sabe, agora você fala, nossa, esse aqui qual que é? celery, Salsão é celery. E daí, será que é só assim que a gente aprende vocabulário? Eu já vou dar algumas dicas do que a gente pode fazer para ir celery, além disso. Porque tudo bem, beans, beans, peas, pea peas, pod, pea pod, garlic clove, garlic clove, eggplant, eggplant, etc. Mas será que só isso me faz realmente numa vez que eu vou ter que usar? Será que eu vou lembrar? Se eu for falar que eu sou alérgico à eggplant, berinjela, será que eu vou lembrar como que é a berinjela? O que que eu posso fazer broccoli. para assimilar essa palavra? Então a gente tem que ir um pouco além, já vou falar rapidamente sobre isso. Gostaram desse? Eu particularmente acho bem legal esse. Então eu pus aqui no PowerPoint alguns slides só para vocês lembrarem como é que eu mostrei aqui para vocês. Esse daqui eu não vou mostrar, mas ele é um bem mais completo. Por que que eu não vou mostrar? Porque a ideia desse webinar é a gente mostrar o que existe e incentivar, encorajar vocês a explorarem por conta, né? Então vocês vão ter aqui o link desse dicionário online. Ele é bem mais detalhado e completo do que esse primeiro que eu mostrei. E ele tem aqui diversas categorias e subcategorias que você vai escolhendo, e você vai então vendo a imagem, e aqui você pode ouvir também, e ele coloca uma frase
uma frase não, uma frase explicando o que aquela coisa é, entendeu? Então, aqui também, de novo, as partes do corpo de uma maneira diferente e ali explicando. Tem a palavra, o áudio e o que é aquela palavra, além da imagem. Então, você consegue ler, você consegue ver a imagem, você consegue ouvir. Ou seja, todos esses estímulos vão, aos poucos, aumentando a chance de você gravar as palavras e as expressões que você gostaria. Finalmente, o último tipo de dicionário que a gente traz é um dicionário de collocations, que para quem precisa escrever de maneira mais natural, ele é muito, muito útil. O que é uma collocation? Collocations são palavras que Cucumber. geralmente vêm juntas. Então, por exemplo, qual é a preposição que eu uso depois de expect? Então, aqui eu estou usando a mesma palavra, né? Ele não dá a definição da palavra, mas ele coloca quais os advérbios, por exemplo, que geralmente ou que frequentemente vêm junto com a palavra que você colocou. Então, você consegue ir um pouco além daquela palavra, no sentido de que você vai aprendendo as palavras que comumente vêm junto com esta palavra que você escolheu. Por exemplo, se eu colocar aqui interested. Eu falo assim, I'm interested, qual é a preposição que eu uso? Então, quando eu venho aqui, preposition, eu vejo que é in, então eu vejo que é she's always been interested in other people, não é on, não é at, não é of. Aqui, por exemplo, participate, eu uso muito às vezes quando eu falo, nossa, qual é a preposição? Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não lembra, então participate in, também, que a gente fala não participei of. Ou, por exemplo, depend. Qual é a preposição? Ou quais são os advérbios? Ou quais são os outros verbos que geralmente eu uso com depend? Tá bom? Este é o dicionário de collocations, que também ajuda a gente a enriquecer e expandir o nosso vocabulário. Antes da gente passar para a próxima parte, a ideia é a gente trazer algumas dicas para, tá bom, o que eu faço agora com todos esses recursos? Como que eu realmente aumento o meu vocabulário? Então, a primeira dica é que primeiro você tem que entender aquela palavra, mas depois você tem que usar aquela palavra de alguma forma. Então, se você quer efetivamente assimilar aquela palavra, é importante que você se force a usar aquela palavra ou aquela expressão que você quer aprender em um contexto. Por isso que muitas vezes os dicionários trazem uma frase ilustrando aquilo para você ver ela funcionando no contexto, porque na vida real ninguém fala palavras isoladas, né? A gente fala palavras juntas dentro de um tema ou dentro de uma frase, tanto escrita quanto falada. E é importante a gente lembrar que o vocabulário primeiro ele é mais passivo no sentido que a gente entende quando a gente lê, quando a gente ouve, mas não necessariamente toda palavra que a gente está lá num texto que a gente entendeu, a gente vai saber usá-la ou vai usá-la quando a gente precisar. Por que que isso acontece? Porque a gente sabe que para você realmente assimilar uma palavra e ela ficar ativa, ou seja, ela estar disponível para você, ela tem que ser vista por você muitas e muitas vezes. No mínimo 7 existem estudos que mostram isso. Eu vi que tem pessoas escrevendo aqui no chat, sim, phrasal verbs ajudam com as collocations e o Anki é muito bom também, Danilo, mas o povo que não manja muito de computador não consegue usar o Anki. Então eu vou trazer no final o Memrise, que é super parecido e é bem legal também. Uma outra dica é você sempre tentar ou procurar aprender o vocabulário em grupos ou categorias de palavras, em vez de listas aleatórias. Então, quando você fala lá partes do corpo, você tende a aprender aquelas palavras dentro daquele tema, você tem mais chance de lembrar aquelas palavras ao longo do tempo. E uma dica que eu dou para todos vocês que fazem aulas de inglês é que você e seu professor e sua turma tenham o hábito de fazer um vocabulary bank, que é o quê? Que é uma lista de termos novos que você gostaria de aprender. Então, toda aula,
coloca lá no seu Vocabulary Bank uma ou duas palavras ou expressões que apareceram na aula e que você, por algum motivo, gostaria de assimilar. E daí, todo mês, por exemplo, né, quando o professor passar uma tarefa de escrita, você volta lá no seu Vocabulary Bank e fala: nossa, tem 20 palavras, eu quero usar, nesse texto, eu vou tentar usar 3, eu vou tentar usar 4 dessas palavras nesse texto que o professor pediu para eu usar. Por quê? Porque daí você vai um passo além. Você entendeu na aula, mas às vezes ela ficou lá perdida. Mas se você colocou no seu Vocabulary Bank, quer dizer que você achou que ela é importante para você. Então, o que você tem que fazer é se forçar a usar. Então, essas dicas a gente considera bastante valiosas no sentido que você tem que ir além de simplesmente entender, você tem que usar. E essa ideia de repetir muitas vezes, usar num contexto e fazer o Vocabulary Bank ajuda bastante.